Bom dia, tudo bem? Bom dia, meninas, como vocês estão? Estamos aqui começando nosso devocional, nossa 13ª semana. Bom dia, gente, tudo bom? Estamos começando a nossa 13ª semana. Seu próprio Rio Jordão é o nosso devocional de hoje. Para quem está chegando aqui, está assistindo essa live pela primeira vez, nós estamos fazendo devocional desse livro, a Bíblia em 52 semanas. E hoje é a nossa 13ª semana. E para essa manhã especial aqui, nós vamos ter a convidada não, né? A pastora Fê vai estar com a gente, ministrando, vai ser maravilhoso. E antes da gente começar, eu queria fazer uma oração, aí eu já chamo ela. Sejam todas bem-vindas. Aproveita esses 2 minutinhos para mandar uns convitinhos aí para o pessoal, para as outras mulheres especiais da nossa igreja. Manda, aí já mandei alguns. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, te louvar e pedir para que o Senhor venha nesse dia falar poderosamente aos nossos corações, Pai, que nós possamos ouvir a sua voz e a sua voz possa nos conduzir, Pai, para uma jornada de êxito, mas principalmente de intimidade e comunhão com o Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai, que a cada semana, a cada quarta-feira, a cada dia na Tua presença, as nossas vidas possam ser endireitadas, Pai, pela Tua voz, pelo Teu discernimento, pela Tua direção. E eu quero te agradecer pela vida da pastora Fernanda nessa manhã e orar para que o Senhor use a vida dela de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, gente. Eu vou chamar aqui a pastora Fê, que vai estar com a gente. Aqui. E aí a gente vai começar o nosso devocional dessa manhã, dia 14 de maio. Olá, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Aí Tudo você, ótimo. tudo bom? Mais um dia aqui nesse devocional maravilhoso, nessa jornada que estamos trilhando, Amém, verdade. Vai passando, né? 13ª já a semana. né? Passa Passa tão rápido. rápido. Passa muito rápido. E Verdade. muito bom. E aí, vamos lá. Então, Como você está? o título do nosso devocional hoje, baseado naquilo que a gente está lendo, né? A gente já está em Josué, na Bíblia, e é Seu Próprio Rio Jordão. E, pastor, eu quero começar ao contrário hoje, pode? Pode, Eu como? quero, eu quero começar pelas perguntas. Ah, é muito Esse, bom. esse livro ele traz ali a leitura diária, traz uma reflexão, sempre em cima de algum texto que a gente está lendo, e depois vem um para refletir. Então eu queria começar com o para refletir, porque ele vai guiar todo o nosso debruçar sobre a palavra de Deus, né? Que é muito importante. A gente, em todo tempo, ter esse devocional, essa meditação, esse tempo para refletir, para pensar sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que Ele quer dizer ao nosso coração, nos instruir, nos ensinar. Então, no Para Refletir, nas perguntinhas do livro, diz assim: em que áreas da sua vida você sente que estagnou? A gente sempre passa, né, em algumas situações, em algumas áreas da nossa vida estão avançando, a gente está com testemunho, a gente está tendo vitória, mas alguma área está ali, às vezes, estagnada, e é isso que é sobre ela que a gente vai conversar hoje, é sobre essa área estagnada que a gente vai refletir hoje. E aí o livro continua perguntando: tem alguma área que estagnou? Como você lidou com essa situação? Você buscou orientação? Buscou conselho? Você ficou ali estagnado ou voltou a se movimentar? Como é que você saiu
dessa estagnação. Então, é uma reflexão para esse momento, de alguma área estagnada hoje, agora, ou até alguma coisa que você já viveu, né? Ele te leva a uma reflexão de uma área estagnada que você viveu, o que que você fez, para você relembrar, né? O que que você fez na hora que alguma área da sua vida estagnou? Que conselhos você recebeu? Onde você foi buscar esse conselho? E você ficou ali estagnado e tá até hoje ou você avançou, você se movimentou? Então essas perguntas, elas precisam estar sempre permeando o nosso momento de paralisia diante de alguma situação. Você pensa, não, eu não devia estar aqui. Olha, eu já vivi tanta coisa, já conquistei tanto, já vivi tantas bênçãos, tantos milagres, e esse lugar não é para mim. Esse lugar de estagnação não é para mim. E a gente tem que realmente se indignar, não ficar estagnada. A palavra diz: não vos conformeis. Então a gente não pode se conformar, se acomodar com alguma situação. Porém, a gente precisa dar os passos certos. Como é que eu vou fazer para sair daqui? Onde é que eu vou buscar ajuda, estratégia, conselho? E aí a gente vai para a palavra, né? Para a Bíblia. A gente, em Josué 3, a gente vê ali Josué já liderando o povo de Deus no lugar de Moisés. Moisés havia morrido. E Josué liderando o povo, que já tinha uma grande história de vitória, né? O povo de Deus estava lá cativo no Egito, passou pela libertação do Egito, de Faraó, toda aquela situação, né? Que Faraó endureceu o coração, Deus permitiu isso para libertar o povo. Eles venceram Faraó, venceram o Egito, chegaram diante do Mar Vermelho. Outro milagre, Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram pelo Mar Vermelho. Eles já tinham caminhado 40 anos no deserto em busca da terra prometida. E agora eles estavam onde? Depois de tantas vitórias, de tantas conquistas, como estava esse povo? Esse povo estava diante da terra prometida, Sim. separado da terra prometida somente por um rio, o Rio Jordão. Mas não é qualquer rio, né? O Rio Jordão, e numa fase, numa época do ano onde tinham muitas chuvas, o rio estava muito cheio, o rio estava transbordando e aquele povo estava ali à margem do rio, pensando, e Josué como líder, pensando, e agora? Como é que a gente vai superar esse obstáculo? Como é que eu vou atravessar todo esse povo? São litros e litros, aqui falam de 300 quilômetros de rio ali diante deles e de puro desencorajamento. Ou seja, eles perderam a coragem, eles perderam a esperança diante daquele grande obstáculo. Sim. E a gente está assim muitas vezes, né, na nossa vida. Já vencemos muitas coisas, já tivemos muitas conquistas e de repente surge um obstáculo, uma situação, você tá vendo, né? Você tá ali já de olho na bênção que tá à tua frente. Eles já tinham ido espiar a terra, né? Josué foi um dos dois que voltou com a boa notícia. Não, a terra é maravilhosa, os frutos são, né, enormes, suculentos, Mas a terra é uma. talvez estivessem cansados, né, de tanta luta. Mas e aí, diga. Então, pode ser até que estivessem cansados, né, de tanta luta, só que eles não, eles e nós não podemos nos esquecer de que nesse meio tempo, quantas vitórias Deus deu a eles, né? Que eu já até mencionei aqui, livrou de Faraó, do Egito, do Mar Vermelho, de 40 anos do deserto, chegou a orar, a bênção estava logo ali, era só atravessar o rio, mas eles estavam diante do que os olhos viam ali naquele momento, desencorajados, né? Perderam a coragem de atravessar. O que que eles fizeram? Acamparam ali e ficaram observando, tentando de forma humana, vamos dizer assim, arranjar uma estratégia, uma saída para atravessar aquele rio, né? Então vamos um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, onde é que o rio tá mais baixo, tá menos denso, como é que a gente vai fazer isso? E a palavra diz que eles passaram 3 dias ali e nada. Não
chegaram a conclusão nenhuma, não tinham uma estratégia, uma forma, um meio de atravessar aquele rio. E muitas vezes a gente está assim, né? Eu tô assim ou você tá assim diante de alguma circunstância que nos paralisa, nos tira a coragem. E a gente pensa, poxa, estou cansada, né? Depois de tanto caminhar, 40 anos nesse deserto, cansada. Não, isso aqui tá demais, isso não é para mim. A autora do livro diz assim: é, eu não deveria estar aqui. Será? Será? Forte, não deveria estar Forte. Eu não deveria estar. Depois de tudo isso, será que eu deveria estar passando ainda por essa situação? Né? assim. Mais essa agora? E muitas vezes vem essa dúvida no nosso coração, né? A gente olha para Deus e fala assim: Deus, não, mais essa. Agora eu vou morrer aqui, agora eu vou morrer na praia mesmo, né? Agora não tem jeito, agora não tô mais tendo força, eu já lutei demais. Será que eu deveria estar aqui? E aí que vem a a grande solução, né? A luz no fim do túnel que todo mundo busca, né? Todo mundo busca assim, mas aonde agora eu vou receber essa resposta? A terceira pergunta é: você lidou com a situação? Onde você buscou um conselho sábio? E aí Josué, como líder ali, vai buscar um conselho sábio. De quem? De Deus, né? Então, diante do nosso Jordão, o que é esse Jordão? O que é esse Rio Jordão para nós, né? Ela diz aqui, o seu Jordão particular. O que é esse seu Jordão particular? Particular porque é o meu. Às vezes o meu Jordão, eu olho para uma dificuldade, para um obstáculo, e você olha junto comigo e você fala, não é tão grande assim. Não, peraí, tem jeito de passar por isso. Ou eu já passei por isso, vou até dizer como é que foi que eu passei por essa situação. Então, o Jordão é muito particular. Talvez para um E, outro. e às vezes pode até ser um cansaço de fazer as coisas de uma forma, né? Você enfrenta as situações de um jeito e não tem o resultado. E aquilo vai te trazendo aquele cansaço. E de repente o Sim, que Deus quer é justamente isso, que a gente pare, né? E ouça a voz de Deus, porque obedecendo a Ele, talvez não é muito lógico as coisas que Deus nos conduz a fazer, mas fazer na força do braço, né? Fazer do nosso jeito, tentando resolver as coisas da nossa forma, sem consultar a Deus, nos traz muito cansaço e nos leva para esse lugar, onde a gente exato. faz, caminha, 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 mas e às vezes a gente está muito submerso ali no meio, tá imerso no problema, né? Até a Uhum. doutora Fátima colocou aqui, só Deus vai ter a visão e a resposta perfeita. Exato, porque às vezes Deus vê de um Ângulo. outro ângulo, Exato, né? A situação de fora. E às vezes, por estarmos dentro da situação, a gente justamente não consegue encontrar, exato. a gente já está viciada ali naquela forma de lidar com aquela situação. Isso. E que ele nos dê coragem de dar o passo que ele nos conduzir. É exatamente isso. Deus já tinha conduzido o povo até ali. Então, de repente, eles estão, né, do outro lado do rio. A terra prometida estava ali do outro lado. Eles podiam ver ali, né, a bênção, a terra que Deus prometeu. E esse cansaço daqueles 40 anos por conta de desobediência, por conta de não ouvir a voz de Deus em muitos momentos, cansados, se sentiam ali fracos, paralisados, e eles tentaram, né, como você disse aí, na força do braço, ficaram ali 3 dias acampados diante do rio, tentando uma estratégia, observando, não, vamos tentar fazer. Eu imagino eles ali, né, o Josué, o líder, e mais alguns que estavam com ele, que até disseram assim para ele, no capítulo 1, versículo 16, eles dizem assim para Josué: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Então, um peso ali, né? Às vezes um peso sobre a nossa vida diante de uma situação, eu tenho que resolver. Eu tenho que trazer essa estratégia para minha família, né? Eu tenho que dar conta disso. E na verdade eu imagino a cena deles ali conversando e em reunião ali os líderes, não, olha, Josué, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, esperando e olhando para Josué e esperando que dele viesse ali uma saída. E Josué, um homem de Deus,
faz o quê? Vai, como a pastora Fátima acabou de falar, vai buscar a orientação perfeita, né? A orientação que vem de Deus. Mas ele já não podia ter chegado diante do Jordão com essa orientação? Deus espera o nosso passo. Deus espera que a gente se coloque diante de dele dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não consigo sozinha, né? Deus precisa ver no nosso coração, na nossa postura, na nossa fala, na nossa oração, essa dependência. Senhor, o que que eu faço agora? E Josué fez isso. Foi buscar de Deus uma estratégia, um conselho. Aqui a autora perguntou assim: você buscou orientação? Buscou um conselho sábio? Não existe sabedoria maior do que a de Deus, né? Então Josué foi buscar conselho de Deus. E o que Deus deu como estratégia não parecia uma coisa tão, tão natural assim, né? Olha, você vai andar 5 metros para a esquerda, ali a água vai estar mais baixa, você vai conseguir atravessar todo o povo. Não. Como você disse, às vezes a orientação de Deus não parece lógica, né? Não parece racional. Mas a gente precisa entender que ele é o Deus criador de todas as coisas, né? Que ele abre caminhos onde não tem. Esse povo tinha vivido tantas experiências sobrenaturais, o abrir do Mar Vermelho, né? O maná, o alimento que caía do céu, a água que brotava da rocha. Meu Deus, né? Tantas experiências com Deus, mas o povo somos nós. Olha para a nossa vida, né? Tem gente chegando faz uma semana, um mês, né? E ainda está vivendo ali, está descobrindo quem é Deus. Mas e nós, né? Algumas pessoas que já têm um pouco mais de caminhada. O quanto a gente já viveu de experiências sobrenaturais com Deus. Quantos milagres na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Então a gente não pode desistir. A gente precisa continuar crendo, buscando, investindo a nossa fé e o nosso tempo diante daquele que pode trazer a solução, diante daquele que pode, né, nos dar a saída. E Deus deu passo a passo para Josué o que fazer. Deu estratégia assim, número 1, faça assim, número 2. Então a estratégia veio tão direcionada e tão mastigada e tão irreal, né? Não palpável ali para aqueles homens. E Josué não teve medo de ouvir e de colocar em prática, né? Josué, aquela orientação que ele recebeu de Deus logo no capítulo 1, quando Deus está encorajando Josué a assumir a liderança do povo, ele diz: ser forte e corajoso, porque eu estou com você. Então, todo dia a gente precisa, diante do espelho, dizer isso para nós mesmas, né? Olha, ser forte e corajosa, porque Deus está com você. Ser forte e corajosa na área que for. Se eu te mandar falar, vai, abre a boca e fala. Se eu mandar dá o passo porque eu vou fazer o resto. Se eu mandar ficar parada, fica. Porque vai acontecer um milagre e vão dar o passo por você, vão chegar até você. Então, Josué recebeu o passo a passo. O passo era: os sacerdotes vão pegar a arca e vão andar em direção ao rio. E quando molhar a planta dos pés dos sacerdotes ali no rio, carregando a arca, o rio vai se abrir e o povo vai passar. E Josué não tem aqui, né? Não duvidou, não, sabe, não questionou, exato, porque às vezes a gente ora, vai buscar o conselho de Deus, vai perguntar: Senhor, e agora, o que que eu faço? E Deus dá a estratégia, a gente fala: Será? tem certeza? Será? Mas, Senhor, o senhor tem certeza que é por aí? Será que eu faço? Será que eu fico paradinha mesmo e a pessoa vai me bater na minha porta? Né? A gente começa a questionar, a duvidar. Não, acho que não é bem assim. A gente não vê essa postura em Josué. Josué dá a ordem, os sacerdotes vão e na hora que eles molham ali os pés carregando a arca, que era o próprio Deus, né? É como se Deus estivesse ali na arca, dentro da arca. Então o rio se abre e eles podem passar. Então, diante da dificuldade, a gente precisa ter duas posturas, as de Josué. Primeiro, buscar
em Deus. Buscar o que é, qual é a estratégia que eu devo fazer em Deus. E depois obedecer, né? A obediência, a gente já ouviu sobre obediência, né? Semana passada? Retrasada? Retrasada. A semana passada foi bênção, Isso. maldição, fala sobre Fala obediência. sobre a obediência. Foi semana passada, a retrasada também falava um pouquinho sobre isso. E a gente precisa dar esses dois passos. Primeiro, buscar Deus. Segundo, obedecer. Né? Aquilo que ele te falar, não tenha medo, não tenha, não resista, né? Diante ali de uma orientação de Deus, de uma fala de Deus, não resista, não duvide, faça o que Ele está te ordenando e a coisa vai acontecer. E às vezes a gente fica na dúvida, né, Senhor, mas é isso mesmo? Faço isso mesmo? Outro conselho sábio é buscar conselho daqueles que também ouvem a voz de Deus, da sua liderança, né? Dos seus apóstolos, dos seus pastores, do seu líder de célula. Essa visão é maravilhosa, é uma visão onde você, quando você diz, né? Você quando tá ali no turbilhão, no olho do furacão, no meio do problema, muitas vezes é difícil de você olhar e enxergar a saída. Você está buscando, você está orando, você está jejuando, você continua crendo, você sabe que Deus vai dar uma saída, mas você tem também esse conselho sábio das pessoas que estão ali. O que que os homens ali de Josué falaram para ele? Olha, estamos com você. O que você disser, nós cremos que você tem um relacionamento com Deus, que você ouve a voz de Deus. Então, o que você disser, nós vamos fazer. Conte conosco. Então, eu tive momentos na minha vida que eu estava no olho do furacão e eu precisei desse conselho sábio. Eu precisei buscar a liderança, eu precisei buscar a minha líder, a apóstola Cláudia, na época, na situação. E eu recebi um conselho que, quando eu ouvi, eu falei, é Deus falando comigo, né? Você sente, fala, não, é a voz de Deus. Deus falou comigo agora, eu vou permanecer. Então, o conselho de Deus, a estratégia de Deus, quando você está no olho do furacão e não está conseguindo ouvir ou até discernir, será que é Deus mesmo falando comigo? A gente também tem essa bênção dentro da visão celular, que é ter um líder ali próximo. Lado, né? Um líder, uma pessoa que a gente pode recorrer. Verdade, faz muito sentido, porque eu tenho recebido aqui na minha célula também, só uma parte sobre Claro. o lado. Tenho recebido algumas pessoas aqui que estão na igreja há muito tempo, mas que nunca tiveram acesso a uma pessoa com quem eles pudessem conversar. Né? E isso faz tanta falta, isso é tão importante na nossa caminhada, a gente ter pessoas a quem recorrer, né? A pessoas que já caminharam um pouco mais ou que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa compartilhar os nossos desafios, Sim. né? Sim, é isso mesmo, né? Não é o líder, a gente colocar o líder no lugar de Deus, não é isso. Mas na hora que a gente, assim, tá realmente sufocado, precisa, não consegue ouvir porque você tá, né, ali, o seu emocional tá abalado diante da situação, você tá cansado, né? Você já deu tantos passos, Sim. já teve vitórias, já teve, e você tá cansado, então tudo isso pode interferir. Ó, a pastora Fá tá falando, Deus tá falando através de você agora. E isso, Deus nos usa, esse devocional é outro momento onde Deus usa, né? Aqui as pastoras, as líderes, para tá trazendo pra gente aqui um conselho, uma experiência, né? Semana passada a pastora Angélica falou ali de obediência, contou um testemunho que ela viveu. Então, tudo isso são conselhos sábios que nos levam mais próximos de Deus. E é uma bênção mesmo. Tem em muitos lugares pessoas ficam ali à mercê só do seu relacionamento com Deus, que é o principal, é uma bênção. Aqui ninguém tá para ocupar o lugar de Deus, mas é fortalecer. Na igreja, nos fortalecemos uns aos outros, né? Com o nosso testemunho, com uma orientação de um versículo que, puxa, Deus me deu esse versículo, que bênção, tô meditando nele, vem alguém e te pede uma orientação, você já até entendeu o recado de Deus, fala, Senhor, o versículo não é para mim, é para ela. O Senhor já estava me preparando para poder orientar alguém com relação a esse assunto, né? Uma coisa que eu vivi na minha vida
foi a dificuldade de engravidar, de ter filhos. Então, passei 5 anos no deserto, né, buscando. Tive a apóstola como minha ali, né, minha orientadora, quando eu estava numa situação difícil entre a fé e a razão, né? Fé, continuo crendo que Deus vai me dar a bênção e a razão. Busco a ajuda dos médicos para conquistar essa bênção que era ter filhos. E a apóstola foi muito sábia, né? Ela me orientou da seguinte forma: ela falou, Fê, você buscar a ajuda da medicina, da tecnologia, da modernidade para você ter filhos, não significa que você não vai precisar. Lá. Isso não anula a sua Contar fé. com o sobrenatural de Deus também, né? Você vai continuar precisando investir fé, por quê? Porque os homens fazem a parte aqui que lhe cabe, que tem. Mas tem um ponto, daquele ponto para frente, quem dá a vida é Deus. Então, os homens têm toda aquela metodologia, né? Então, vamos colher o esperma, vamos colher o óvulo, vamos fecundar no laboratório e tal. Mas quem dá o sopro de vida é Deus. Então, busque sim, né? Foi o conselho dela para mim. Busque sim a ajuda da medicina, porque você vai continuar investindo fé para que dê certo o tratamento, para que haja vida, para que o bebê venha, para que seja uma gestação tranquila, para que o bebê venha com saúde. Então, você não vai deixar de ter fé. Isso não é deixar de ter fé, né? Então, a gente precisa dar esse passo na direção de Deus, na ajuda do líder, né? No conselho das pessoas que vão ali ser um com você, né? Conselho de qualquer um? Não. Conselho daquele que pode realmente até não ter nada para te dizer. Eu já tive momentos que eu não tinha nada para dizer para uma discípula diante de uma situação, mas eu tinha fé para orar junto com ela e colocar mais uma vez a situação diante de Deus e juntas buscarmos em Deus a solução e a resposta, né? Então, essa palavra vem para fazer realmente a gente se movimentar, não ficar paralisado. Vai surgir? Vai. Um Jordão particular, um Jordão diante de você? Vai. Busque a Deus. Tá difícil? Busque a sabedoria, o conselho de alguém que está caminhando com você, o seu líder, o seu pastor, o seu apóstolo. Tá difícil? Busquem juntos, né? É a igreja, a força da igreja, é o papel da igreja. Então, essa palavra foi muito, muito assim, impactante, falou muito comigo. Primeiro, me fez lembrar de situações que eu já vivi e precisei dar o passo. E segundo, não fique parado. Busque de Deus. Sim. Não conseguiu ouvir? Não conseguiu entender a estratégia, né? Acha que Deus não está falando com você? Busque seu líder. Não fique parado. A paralisia não leva a gente a lugar nenhum. Fique parado só numa situação. Se Deus disser. Exato. Se Deus disser, Deus fica fala, quietinho pare. aí, para. Agora para. Chega, para. Agora para de agir na força do seu braço, né? Não mexa mais uma palha nessa situação, não dê mais nenhum passo. Você está dando os seus passos. Para, porque eu vou te carregar. Eu vou te levar no colo. Eu vou te conduzir. Amém. É isso. Muito É bom. isso. E eu queria profetizar agora sobre as nossas vidas, Amém. lendo Josué 1:7, que está aqui no finalzinho do capítulo, depois das perguntas, que é o versículo para a gente meditar essa semana. E é um versículo profético, porque é Deus, é o próprio Deus falando com Josué. Então, eu quero ler e profetizar sobre as nossas vidas, como Deus falando para nós, Deus nos fortalecendo nessa hora. Amém. Posso? Lógico. Tô aqui com o meu, ó, já tô aberta aqui. Esse aí, amém. Então, vou ler e recebam aí, meninas, meninos, todos que estão nos ouvindo, recebam, porque Deus vai nos fortalecer agora, Deus vai nos encorajar agora para a gente ultrapassar esse obstáculo, esse Jordão que está aí diante de nós. Amém. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra
fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Maravilhoso, muito bom. É Muito bom. Meninas, meninos e meninas, Deus abençoe o nosso dia e vamos meditar ainda mais aqui nesse devocional. Compartilha o devocional com outras pessoas, com os seus grupos de célula. Palavra linda, pastora. Amém. Muito lindo, muito bom. Amém. Maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Beijo a todos. Bom Bom dia dia. Deus para abençoe. todos. Tchau.